Meus irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Olésio, tenho 54 anos de idade, todos eles dedicados à Assembleia de Deus em Barreiros. Coopero como auxiliar oficial e gostaria de vos informar da minha saída, juntamente com a minha esposa, da IADPE. Entretanto, ao contrário de muitos, vou trazer algumas motivações essas que vinham me inquietando há alguns anos e que culminou com essa tomada de decisão. Gostaria inicialmente de frisar que nunca fui influenciado por ninguém. Essa é uma decisão tomada por mim, após muitas ponderações. Desde que os cultos foram suspensos, fiquei refletindo. Confesso que a forma como a igreja está sendo conduzida me levou a entrar numa reflexão e constatei motivos que não coadunam com os meus sentimentos e como deve ser uma igreja. Pois tenho convicção de que atualmente estou pertencendo a uma empresa religiosa. Percebi que os nossos cultos estão ritualistas, formalistas e se cultuando mais ao homem do que ao próprio Deus. Então vou listar alguns pontos sobre os quais refleti durante longo período e que teve como desfecho a minha tomada de decisão. A nossa igreja deixou de ter pastores e passou a ter gestores, só tendo apenas um pastor, que é o pastor Ailton. Vejam só, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, gestor é a pessoa que gerencia bens ou negócios de outrem. Por isso afirmo que a nossa igreja Assembleia de Deus de Pernambuco deixou de ser uma igreja e tornou-se uma empresa. Deixou de ter irmãos, ou seja, irmãos são apenas os das bancas. Os do púlpito passaram a pertencer a outra casta e não se concebe chamar de irmão a um presbítero ou um diácono. Imagine um gestor. Passou a ser exercido forte formalismo. Foi adotada uma hierarquia e disciplina que faz inveja até mesmo às forças militares. Digo isto porque passei 31 anos na Polícia Militar de Pernambuco e nem mesmo lá vi tanta hierarquia e disciplina. A falta de comunhão e respeito por outras denominações e até mesmo por irmãos da mesma denominação, mas que vêm de outros estados da federação e que muito mal são apresentados. Falo isto porque tenho exemplo de alguns irmãos barreirenses que servem como pastores em outros estados e que, quando estão nos visitando, não lhes são dadas as devidas honras. E outro, e principal fato que foi preponderante, foi ver em uma audiência na justiça o pastor Ailton se omitindo a responder vários questionamentos sobre assuntos óbvios. E até mesmo afirmou categoricamente: eu não conheço o projeto Cidadania. Algo que me decepcionou totalmente, uma vez que todos os integrantes da IEADPE sabem desse projeto. Quero ainda dizer que pensei muito em pessoas como a irmã Helena, pela qual nutro um carinho muito grande e respeito, o presbítero João, companheiro da escola dominical, e ainda o presbítero Pereira, dirigente da congregação em Maria Malha. Mas diante de tudo o que foi exposto, tomei a decisão de me desligar da IEADPE, com tristeza, Deus sabe, mas não acredito que haja um céu apenas para os crentes da Assembleia de Deus de Pernambuco, como alguns líderes fazem transparecer. E antes que alguém diga que esteja eu interessado em algum cargo, informo que não estou interessado, pois quem me conhece sabe que por vezes rejeitei indicação para o diaconato. Quero apenas ser um crente do banco e ter um lugar nos céus. Que Deus em Cristo vos abençoe. A nossa intenção, irmãos, é irmos para a Rede Esperança. E digo para os queridos e amados irmãos da Assembleia de Deus de Barreiros que eu permanecerei sendo o mesmo e estou à disposição de todos vocês. Estou ao ponto de ajuizar, presidente Queixa. Eu não vou responder isso, que é uma questão meio sem sentido, sem lógica. A Gemima também, a testemunha aqui em audiência, diz que a nossa igreja, a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, temendo leis contrárias aos nossos costumes,
Por exemplo, ela citou casamento de homossexuais, indicou candidatos a ser eleito pelo projeto Cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto Cidadania? Eu não conheço o projeto Cidadania. Eu não vou falar sobre isso porque eu não ouvi a Gemima falar, pode estar sendo tirado do contexto, eu não vou responder. Eu jamais ia fazer uma pergunta que não tivesse no contexto, inclusive aqui, diante de Vossa Excelência, o Ministério Público, que a testemunha falou exatamente, pode puxar a gravação que está lá. Ela mencionou que a nossa igreja, temendo leis contrárias aos nossos costumes, instituiu esse projeto de cidadania para eleger políticos. Ele questionou a veracidade da informação da testemunha. Por esse motivo que eu estou, porque a testemunha aqui compromissada, sob o compromisso de dizer a verdade, ela disse isso. A Gemima. A Gemima. Gemima, eu estou falando de Gemima. O projeto de cidadania. Continue. Ele negou o projeto de cidadania. Já disse que não, a igreja nunca discriminou ninguém por seu gênero, por sua religião, não. Sobre o projeto de cidadania, o senhor poderia dizer alguma coisa? Não faz parte do processo, os senhores já sabem que eu respondi a isso e já foi solucionado, eu não vou responder. Sabe informar quantos políticos foram eleitos pela igreja, pelo projeto de cidadania dita pela testemunha Gemima? Não tem nada a ver com esse processo, eu não vou responder nada. Tá certo? Bem. Sabe informar se a IEDPE, como instituição religiosa, responde a algum procedimento administrativo, criminal, eleitoral em face desse projeto de cidadania? Não faz parte desse processo, não vou responder. A testemunha Gemima respondeu que a expressão bíblica, filho do diabo, denota uma expressão bíblica e que denotou a Vossa Excelência como uma pessoa mentirosa, o que afetou sua honra e também a IDPE. Pode explicar os motivos que feriram a honra subjetiva dele? Eu não vou, eu prefiro ficar calado. Eu não estava aqui quando a Gemima falou. A Gemima também mencionou aqui que as denúncias colocam em xeque a administração do dinheiro destinado à compra de um terreno para o megatemplo. Seria este o endosso do esquerelado à campanha para não dizimar nas grandes cidades e sim nas pequenas cidades? Eu não estava aqui quando ela disse